Olá galera, tudo bem com vocês? Então, aí nós de novo, né, depois de um tempinho voltando aí com um videozinho, segunda parte, né, bem que a gente não falou que ia ter mais de uma parte, mas a gente vai continuar gravando toda essa experiência, né, que tá sendo o câncer e como a gente tá lidando com isso. Então, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Aproveitando, né, se vocês não viram que tem o vídeo da primeira parte, que a gente falou um pouco sobre o câncer e tal, então se vocês não viram esse vídeo ainda, vocês podem dar um pause nesse aqui e assistir aquele, ou assistir esse aqui e depois assistir aquele, enfim. Mas quando terminar esse vídeo vai estar aqui no cantinho do vídeo, aqui a descrição do outro vídeo para vocês poderem assistir, tá? Quem ainda não for inscrito no canal e quiser se inscrever, né, e quiser compartilhar aí com as outras pessoas Fazer para perguntas, questionamento, coisas. né? Quem quiser saber um pouco mais sobre como está sendo isso para nós, até porque como facilitador de consciência a gente contribui com as pessoas que estejam precisando no momento, né? E até esse vídeo é uma contribuição para vocês verem um ponto de vista de quem está passando por todo esse processo, de como está sendo passar por esse processo, né? E vamos continuar aí, então. Agora a mãe terminou, né? As quimioterapias vermelhas. E vamos falar um pouco sobre como foi isso e como ela lidou com isso, né, mãe? Sim. Então, na verdade, assim, ó, lá no outro vídeo eu falei sobre as quimioterapias, né? Então, todas as pessoas que eu ouvi quando eu conversei que eu estava diagnosticada com câncer, me disseram as quimioterapias, Deus o livre, porque cai cabelo, porque cai unha, porque enche a boca de ferida, porque vomita, porque isso, porque aquilo, um monte de coisa negativa. Foi tudo que eu ouvi, né? Então, cada caso é um caso, cada tratamento é um tratamento, cada tipo de câncer é um tipo de câncer. E cada pessoa Cada reage pessoa de uma maneira reage diferente, de uma né? maneira diferente, exatamente. Então, eu vou falar como foi pra mim. Como eu falei, existe duas equipes de limpeza. A vermelha, porque as químicas são vermelhas, e as brancas. Então, as vermelhas são aquelas que fazem tudo rápido, que tem que matar aquelas células que se multiplicam muito rápido. Então, é por isso que cai o cabelo, por isso que cai a sobrancelha, por isso que vomita, por isso que faz cocô demais, que faz cocô de menos. Uma infinidade Mexe de com coisas. tudo Mexe do com organismo tudo que é... Isso, que reaja rápido. E depois vem as brancas, que as brancas que são mais de boa, que elas vão limpando aquilo que ficou perdido em algum lugar. Porque as vermelhas trabalharam muito rápido e às vezes se perder alguma coisa pelos cantinhos, assim, a branca vai lá e Vai lá. termina de fazer. Quer dizer, as brancas são as faxineiras de acabamento, então, porque São as as de vermelhas elas não acabamento. limpam direito. Não. As Brincadeira, brancas né, são as de acabamento, querem dizer. Então essas eu vou começar amanhã. E depois de 12 sessões, a gente vai falar como foram as brancas. Então as vermelhas eu tive poucas reações. Eu tive, no terceiro dia em diante que tu faz, tu começa a se sentir enjoada, chata, com vontade de chorar, com vontade de dormir. Durmo muito, porque dormir é muito bom. Eu dormi muito. Dormi o dia inteiro, só levantava, comia, que não é aquele comer, né? Que é só pra desenganar É o só para estômago. desenganar, porque tudo que é doce, tudo que é salgado, né? Não tem gosto. Não tem gosto, porque o gosto da De quimioterapia bateria. é um gosto de bateria horrível na boca, que não tem o que tu faça que passe, só passa lá depois dos 5, 6 dias, 7, 8, depende. Depende. Teve uma só delas que tu ficou com mais tempo, né? Ficou uns 7 dias. A maioria ficava de 3 a 4 dias, isso, né? depois que começa, né? Que era o tempo que durava a reação, né? Isso. Então, quando ela fazia a quimio, né? Demorava cerca de 3 dias para começar as reações. E então, às quando vezes, elas começavam, daí mais uns 4, os 4 dias. terminavam. É. Vômito, acho que tu vomitou mesmo. Vomitei nas 3 vezes. Uma vez, 2, na terceira, se eu não me engano, que eu vomitei 2 vezes. Mas nada com Plasil não resolva, né? Que ajuda. Então, assim, para tudo você tem que achar uma solução. E a solução, então, quando dá vontade de chorar, até chore, mas chore pouquinho, tá? Quando der vontade de brigar, brigue, mas também brigue pouco. Não desconte todo choro de uma vez, ou toda briga de uma vez, né? Isso. Então, a gente tem que se controlar, né? Tem que tentar, por exemplo, tu tá com vontade de brigar,
vai lá fora, pega uma enxadinha, vai capinar, vai arrancar uma grama, né? Vai fazer alguma coisa para não brigar muitas vezes com a pessoa que está ali do teu lado, que nem sabe por quê, tu tá brigando, né? Mas o que que eu fiz? Eu não fiz nada. Então, para muitas vezes, para não falar coisa que vão magoar as pessoas que estão ali do nosso lado, que nem sabem por que que a gente está sentindo, vamos sair lá para fora, vamos dar uma volta, quem tem praia vai dar uma volta na praia, quem tem mato vai dar uma volta no mato, para tentar amenizar. Tem que enxergar coisa não do jeito que nos passaram, que é terrível, que vou morrer, que vou ficar péssimo. Não vai ficar nada. Vai ficar aquilo que você acredita que você vai ficar. E isso a gente, por experiência própria daquilo que a gente está vivenciando com isso, a gente percebe que tudo é da cabeça das pessoas. Tudo realmente é da cabeça e da escolha. É óbvio que você vai ter reações porque você tem um elemento químico dentro do teu corpo fazendo com que a química do teu corpo se modifique. Então é natural que você vá ter algum tipo de reação a alguma coisa. Mas, se você tiver um pensamento de que você sabe que isso vai acontecer, mas não é o fim do mundo e que não precisa ser aquela coisa desagradável, ela não vai ser, entendeu? Que foi, eu acho que muito o que aconteceu, né? Sim. A questão de trabalhar os pensamentos. Eu não tô me sentindo legal, tô começando a me julgar. Conversa com a pessoa, procura alguém para conversar, para expor o que tu está sentindo, para de repente você conseguir modificar isso que você está pensando outro tipo de coisa, entendeu? Tô começando a me sentir triste, mal, meu cabelo tá caindo, eu tô me sentindo feio. Mas converse, busque alguém para conversar, busque daqui a um pouco pensar que é um período, e esse período vai passar. Só que ele não vai passar hoje ou amanhã, né? Ele tem um tempo. E você tem que entender esse tempo e você tem que interagir com esse tempo. Porque leva, né? Quanto tempo a cada 21 dias, mais ou menos, tu fazia assim, né? Tu fez 4. Fiz 4. Então, basicamente foram 4 meses fazendo a quimioterapia vermelha. E agora vai ser mais 20... vai até final de janeiro, eu acho. É mais 12 sexta-feira. Mais uma por semana, né? Uma por semana. E então, a gente tem esse tempo que a gente já tá prevendo que ele vai ser um tempo em que a gente tem que ter uma certa atenção, né? Digamos assim, para nós mesmos. Com o que a gente está sentindo, com o que a gente está interagindo e com o que a gente está vivendo. Eu acho que uma coisa muito interessante que aconteceu assim nesse período é uma coisa realmente assim, da gente pegar e olhar para nós mesmos. Porque a ciência, ela tem N coisas que elas dizem que pode ter sido isso que ocasionou o câncer. Pode ser hereditário, pode ser por causa da comida, pode ser por causa da água, pode ser por causa do cigarro, por causa da carne, enfim. N questões a ciência tem para dizer da onde pode ter vindo esse câncer. Sim. Mas quando a gente entra em outros aspectos, no aspecto da energia, no aspecto de conhecimentos que não são propriamente ditos assim da ciência, mas que também tem áreas da ciência que já exploraram isso e já tem como trazer da onde isso acontece, por exemplo, a física quântica, a mecânica quântica, né? Sim. Própria... agora me esqueci o nome da não é da espiritualidade, é de uma área também que é ligada com a ciência que fala sobre essas questões. Mas enfim, depois quando eu lembrar o nome eu vou colocar nos comentários aqui, só para não ficar em branco. Que trata que o câncer, ele primeiro se desenvolve, não é no nosso corpo físico. É no corpo espiritual. É no corpo espiritual, no corpo astral, entendeu? Naquele corpo em que... Não é matéria. Que não é a matéria. É sutil. E aí, o que é esse câncer? Isso aqui são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções de baixa vibração. O julgamento, o medo, o ódio, a raiva. Que esses julgamentos de baixa vibração vão se acumulando no nosso corpo e eles vão atraindo como se fosse antimatéria, como se fosse uma gosma, um negócio preto, assim, sabe? Que é possível ver em espectro não material. E aí ele vai se determinando, vai se grudando isso na área do corpo relacionado com aquilo que você está sentindo. Fraco que eu falei da outra vez, né? Do ponto fraco daquilo que você está sentindo. Sim. Então, se é julgamento, auto-julgamento, isso está muito envolvido com a área do coração. Se é ódio, isso está muito envolvido com a área
se eu não me engano, é a área do estômago aqui, sabe? Dos rins, do fígado. Então, cada coisa ela é relacionada a uma área do corpo. E quando esse aglomerado de antimatéria fica muito forte nessa área, ele acaba desestabilizando a energia do nosso corpo físico, do que reveste o nosso corpo espiritual, né? De certa forma. E o que acontece? Como as nossas células, elas seguem um padrão para se formarem no nosso corpo, isso a ciência explica, Rupert Sheldrake, campo morfogenético, que é o que faz o nosso corpo se desenvolver, o que faz as coisas evoluírem. Esse campo morfogenético ele é afetado por esse número de antimatéria e as células começam a crescer e se aglomerar irregularmente, causando um excesso de células. E isso se torna o tumor, se torna o câncer. Então, em aspecto que não é um aspecto material, não é um aspecto extrafísico ou extradimensional, alguma coisa do gênero assim, é possível, sim, lidar e tratar isso antes dele se tornar físico. Só que quando ele já se tornou físico, não tem o que fazer. Ele já é físico, ele já é uma realidade no teu corpo. E aí, só os tratamentos convencionais para a maioria das pessoas aí funciona, né? E querendo ou não, do nosso ponto de vista, né? A nossa crença cria a nossa realidade. Então a crença da maioria das pessoas é que só vai funcionar se fizer o tratamento, quimioterapia, enfim, e tem que fazer, inclusive, não pode ficar em casa e dizer, não, eu vou me curar só com o poder do pensamento, se você não acreditar nisso. Não vai acontecer. Só vai acontecer se você realmente acreditar. É muito pequena, né? É, entendeu? Nossa fé é muito pequena. Então, assim, quando eu descobri o câncer, né? No caso, as pessoas diziam assim, ah, coitada, né? Nada disso. Assim, ó, eu disse no outro vídeo e torno a dizer, faça os seus exames, suas mamografias todos os anos. Homens, façam os exames também, porque tá cheio de homem de câncer, né? Então, o câncer é o quê? É uma coisa que você criou, né? No meu caso, a médica pegou um bisturi e tirou fora. Então, hoje eu não tenho câncer, né? Isso aqui, ó, é resultado do tratamento do câncer, né? Então, muitas pessoas podem dizer assim, ah, coitada, tem câncer, né? Tá sem cabelo. Não é nada disso, tá? Isso aqui dói. Dói porque quando eu tinha o cabelo comprido até nas costas, quem me conhecia sabe, eu tive que ir cortando, né? Até cortar bem curtinho. Eu não raspei, eu só cortei. Então, quando eu fui lá no banheiro, que eu via que as mãos estavam cheias, que o ralo ficava cheio, que a minha fronha ficava cheia, e eu pensava assim, meu Deus, meu Jesus, já que eu criei esse câncer para minha vida, já que eu criei todas essas coisas, que essa água leva embora todos os meus ódios, minhas rávias, meus julgamentos, meu auto-julgamento. A receita não funciona para todos, mas para mim funciona. Porque daí tu não chora por aquele cabelo que tá indo pro ralo abaixo. Tá ressignificando, né? Tá dando uma ressignificância para aquela coisa que tá acontecendo, né? Porque infelizmente hoje em dia as pessoas estão criando um câncer muito maior para a vida delas. Criam 2, né? 2, que é o câncer do corpo, né? E o câncer da alma. O câncer do corpo, o médico vai lá e passa a faca e tira e bota fora. O resto, a quimioterapia, a radioterapia e os outros tratamentos resolve. Mas e aquele da alma? Quem é que resolve? Só tem 2 maneiras de resolver. É Deus, Jesus, perdão. Então, aquela pessoa que odeia, aquela pessoa que sente raiva, aquela pessoa que joga praga, aquela pessoa que diz assim, por que tu me fez aquilo lá naquele tempo, você lembra? Você vai me pagar tudo, tintim por tintim. Vou fazer você sofrer, vou te humilhar, vou te pisar em cima, vou te cobrar. Isso você acaba. Não só com a pessoa que você joga tudo isso aí pra cima dela, como pra você também, né? Sim, porque Porque se eu fizer um copo de veneno, né? Pra matar ele, quem vai estar tomando o copo de veneno sou eu. E todos esses julgamentos, essas ignorâncias,
esses tratar mal os outros, jogar... É tudo você mesmo se envenenando. Então, se você pensa que você vai jogar uma desgraça em cima da outra pessoa, você está jogando em cima de você. Porque o universo é assim, ó, tudo que tu lança, volta. Né? Tudo que tu joga no outro, de alguma maneira, respinga em você. Então, cuidado, pessoal, cuidado com o que vocês pensam, cuidado com tudo aquilo que vocês desejam. Deseje amor, deseje felicidade, deseje coisa boa. Veja o outro que está triste sorrindo, né? Veja o outro que está doente levantando, né, daquela cama. Procure mudar os pensamentos. Porque não adianta, a maioria das pessoas não consegue perceber que o câncer, ele não é só físico. Ele é E o câncer físico, ele é o último estágio do câncer. Sim. É quando ele já afetou todos os teus corpos e já mexeu com o teu corpo físico. E muitas pessoas vão lá, fazem o tratamento e depois de um certo tempo volta. Por quê? Porque independente do tratamento, eles não mudaram a forma como eles agiam, como eles viam o mundo, ou não mudaram aquele julgamento que eles tinham sobre eles mesmos ou sobre as outras pessoas. E aí não resolveu nada. Porque em última instância... Só mudou de lugar, né? Só mudou de lugar, porque em última instância, o câncer é para você poder olhar para aquilo que está causando isso e poder mudar isso, porque senão nada vai mudar. E se você realmente não olhar para a tua vida, não olhar para os teus atos, não olhar para as tuas atitudes, não olhar para como você enxerga o mundo e realmente escolher mudar isso, nada vai mudar. Não vai mudar o câncer, não vai mudar o infarto, não vai mudar o derrame, não vai mudar nenhum tipo de doença. Porque toda a doença só é causada pelo nosso pensamento, pelo nosso ponto de vista, pelas nossas crenças. Se você acredita que a doença real, ela é real. Se você não acredita, ela não é. É uma mentira contada 100 vezes, né? Que acaba se Você tornando acaba se verdade. tornando verdade, exatamente. É bem isso mesmo. Quanto mais você fala, Mente, mais aquilo tá? acaba se tornando real na tua vida. Então, quantas mentiras a gente está contando aí que está criando toda essa doença na nossa vida aí, que a gente talvez não precisaria estar passando por isso se realmente escolhesse olhar para nossa vida ou simplesmente mudar os nossos atos, mudar o nosso pensamento, mudar a forma como a gente acorda, como a gente olha para o mundo, parar de reclamar, parar de se queixar, parar de chorar. Se for chorar, então que chore por felicidade, por alegria, por amor, né? E não por medo, por ódio, por raiva, por mágoa. Todos esses sentimentos são sentimentos de baixa harmônica que causam isso no nosso corpo. Pega um copo, se você não acredita nisso, se você quer testar, pega um copo, bota 2 arroz cozido dentro de um copinho assim, ó, e bota num bilhete escrito embaixo ódio e no outro escrito amor e deixa os copos lá. Passa uma semana e vai lá e olha pros copos para vocês verem a diferença de um copo pro outro. Existe ali um chinês lá, um japonês, é um doutor Matsui alguma coisa, que ele é responsável pelo estudo feito com a água, com as partículas de água, em que ele tira uma foto com uma câmera especial lá e dá pra ver como a água fica de acordo com sentimentos e emoções. Colocado embaixo do copo. E aí tem lá pra vocês verem como fica o sentimento do ódio, do amor, da inveja, da compaixão, da felicidade, da alegria. Cada um dos sentimentos mostra qual é o desenho que fica a água, né? E como ela fica com o tempo, poluída, despoluída, para vocês estudarem. Imagina, nosso corpo é composto de, sei lá quanto, 80, 90, não sei quantos por cento de água. E aí pensa a gente todo dia vibrando medo, tristeza, raiva, mágoa, ressentimento. O que isso faz com o nosso corpo? Então é sobre isso, é sobre a gente mudar isso, né? Mudar a maneira de pensar, De agir. de agir.